Graça e paz, irmãos, boa noite. Você é bem-vindo, não é, a essa sala virtual, o culto da Igreja Peniel. Agradecemos a Deus por cada irmão presente no nosso culto. Agradeço também a presença minha família. Graças a Deus a gente está podendo reunir aqui todos os cultos. Gabriel aqui em Salvador, ficou mais fácil para participar. E aí a gente traz a igreja para a nossa casa, né? Não podemos ir para o templo ainda, mas a igreja está dentro da nossa casa, aí no conforto do nosso lar, que a gente possa, de fato, estar transformando o nosso espaço, o nosso lar, a igreja do Senhor, aí reunida em nossa casa. Agradeço aos irmãos aí que oraram, o irmão Robson, também na direção do culto, ao Ministério de Louvor, e a participação de todos os irmãos. Vamos falar sobre a fé do patriarca Abraão, esse homem que é essa grande referência de fé que nós temos, não apenas no Primeiro Testamento, mas na Bíblia. Então vamos conhecer um pouco da vida de Abraão, do seu testemunho, a prova de fé que Abraão viveu. É, sem dúvida, irmãos, a maior prova de fé que a gente pode contemplar. É claro que muitos cristãos foram provados ao longo de toda a história da humanidade, né? E esses registros que nós temos na Bíblia, homens que foram provados, efetivamente, aprovados, porque nós sabemos que a prova ela vem para testar o nosso conhecimento e nos aprovar ou nos reprovar, né? E a prova vinda de Deus não é tão diferente disso. Deus prova os seus filhos, né? Deus prova o nosso amor para com Ele. E isso é bíblico, né? Nós temos vários exemplos. O exemplo de Jó, que foi provado por Deus e aprovado. Deus apostou em Jó, né? Nós temos o exemplo de Daniel, que foi provado em Babilônia e foi lançado na cova dos leões, mas não negociou a sua fé. Nós temos o exemplo dos amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que deram seus nomes trocados, que também foram provados na sua base de fé, o próprio José do Egito, e tantos outros figuras. Mas vamos falar um pouco sobre Abraão. E para mim, sem dúvida nenhuma, Abraão é a maior referência que nós falamos aí agora. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis. Vamos ler alguns textos, mas vamos começar aí em Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12, vamos ler os primeiros 3 versículos. Vamos lá? Então o Senhor veio a Abrão, não era Abraão ainda, Abrão, e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei e engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. O chamado de Abraão, a primeira aliança de Deus com Abraão, a aliança abrâmica, e aí o seu chamado. Tem 2 coisas que se destacam aqui nessa primeira leitura. Versículo 2, ele diz: eis que farei de ti um grande povo. Isso fala de povo físico,
não é só no sentido de um espiritual, mas um grande povo fisicamente mesmo. E aí a gente sabe que o grande problema é que Abraão não podia gerar filhos com Sara, ela era estéril. Mas aqui o Senhor, nessa sua aliança, promete a Abraão que faria dele um grande povo. E ele diz, serás tu uma bênção. Lá no capítulo 12, ele está com 75 anos de idade. Certo? Aqui, 24 anos depois, ele já estava com 99. E aí foi ratificada, foi confirmada essa aliança. E o que é que Deus pede para Abraão? Anda na minha presença e ser íntegro. Aleluia. Eu gosto mais dessa palavra. E como a gente deve buscar de Deus essa integridade. Aleluia. E é isso que Deus pede ao seu servo Abraão. Anda na minha presença e ser íntegro. Glória a Deus. Isso, Abraão está com 99 anos. E aí, mais uma vez, no versículo 5 do capítulo 17, Deus afirma essa aliança e diz assim, não mais te chamarás de Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Novamente aí, Deus falando que ele seria o pai de uma grande nação. E Abraão continuava sem filhos, com 99 anos. A essa altura, Sara já estava ali com 89 anos, 90, aliás, ela tinha 9 anos a menos do que Abraão. Abraão com 99, Sara com 90. Difícil, né, irmãos, com essa idade. Mas Deus disse que ele teria. É interessante que no capítulo 16, aí de Gênesis, não precisa você abrir, depois você pode ver, que Abraão, sabendo dessa promessa, e que os anos se passavam, e que não tinha mais possibilidade nenhuma de Sara gerar, ela não tinha mais o costume das mulheres, não havia mais possibilidade física. Eles então dão um jeito. E que jeito foi esse? Combinaram os dois de Abraão ter um filho com a sua empregada. Meus irmãos, eles combinaram os dois, mas não combinaram com Deus. E o que me chamou muita atenção aqui é que, mais uma vez, a gente percebe que a poligamia não está nos planos de Deus. Não está nos planos de Deus. Você pode até falar assim, pastor, mas tinha homens lá com mais de uma esposa no Antigo Testamento. Mas quem disse que era vontade de Deus isso? O próprio neto de Abraão, que foi Jacó, ele casou com 2 mulheres, mas não foi uma questão normal. Ele foi enganado por Labão, e Labão fez aquela trapaça ali, aquela manobra, e ele acabou dando a filha errada para Jacó, os irmãos sabem a história, depois entregou a certa, e aí esse Jacó teve 2 esposas, mas não quer dizer com isso que Deus queria dessa forma, porque se Deus quisesse assim, não tinha feito apenas Sara, não é, irmãos? Deus fez uma Sara e um Adão para Sara. Aqui nós vemos novamente que Deus não aprova a atitude de Abraão e Sara, e embora eles já humanamente falando não vissem nenhuma possibilidade, mas aí Deus vai reforçar no capítulo 22 que não há nada impossível para Deus. Claro que humanamente falando não tem como. A ciência não vai explicar isso, a medicina não vai explicar isso. Não vai explicar também que Maria teve um filho sem relação sexual e que ela teve um parto normal sendo virgem. A medicina não explica isso. Isso é para quem tem fé, saber que para Deus tudo é possível. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos,
essa manobra não agradou nada ao Senhor. E aqui, no capítulo 17, Deus novamente vem a eles e fala: olha, vocês vão ter um filho. Sara deu aquela risadinha, não é? Como que dizendo, como é que pode, né? É só você ler aí, você vai ver que Sara riu e o anjo repreendeu ela. Se assim, Sara, não ria. Ela até quis negar, mas não tinha como. Você negar alguma coisa para Deus, irmão, Deus sabe, Deus vê muito, muito mais do que a gente, né? E Deus confirma que eles terão um filho. Resultado, o anjo disse para ela, daqui a um ano eu vou voltar aqui e você vai estar amamentando. E quando passou-se um ano, Sara com 91 anos de idade, Abraão com 100 anos de idade, eles então estão aí com um bebê. Imagine a situação. Glória a Deus por isso, porque para Deus nada é impossível. Para Ele tudo é possível. Então, capítulo 21 de Gênesis aparece aí o nascimento de Isaac. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, tudo está indo maravilhosamente bem, tudo calmo e tranquilo, como água de poço, como dizem, sem nenhum problema, a promessa encaminhada, o menino está aí, era só louvor, só adoração a Deus, e acho que eles contavam esse testemunho em várias igrejas lá, não é? Foi uma bênção maravilhosa, aquilo que Deus fez, e quantas pessoas foram tocadas por aquele ato aquele milagre de Deus na vida de Abraão e Sara, desse casal. Mas eis, meus irmãos, que de repente, no capítulo 2 de Gênesis, acontece algo totalmente inesperado. Algo que viria a mudar completamente os rumos, as expectativas. Parece que o mundo vira de ponta cabeça para eles, porque quando tudo está encaminhado para que a promessa se cumpra, Deus pede o filho para Abraão. Vai entender a situação dessa, né? Não sei se os irmãos conseguem imaginar, né? É difícil imaginar a cabeça de Abraão e da própria Sara com essa situação. Deus simplesmente pede que ele entregue o filho em sacrifício. E agora? Meus irmãos, como é difícil a gente imaginar, né, entender as coisas de Deus. Eu não entendo. Você também não vai entender por que Deus teve essa atitude, mas a única coisa que a gente sabe é que Deus estava provando o seu servo. Deus estava querendo conhecer, entender, ou melhor, que Abraão entendesse quem era Deus. E a gente vê, meus irmãos, ali algo tremendo, algo assim, totalmente sobrenatural. A atitude de Abraão, a obediência dele a essa ação de Deus, naquele momento em que Deus pede que ele vá ao Monte Moriá e ali sacrifique o seu filho. Bem distante de onde eles estavam, Abraão precisou andar 3 dias, se não me engano ele estava em Siquém, não me lembro agora bem, e ele anda 3 dias com o menino até chegar ao Monte Moriá. O Monte Moriá é o mesmo monte em que foi construído o Templo de Salomão, e que hoje está lá com o domo da rocha, né, aquela cúpula dourada. É naquele monte ali que Abraão levou seu filho para sacrificar, na época totalmente deserto aquele lugar. E Abraão, então, meus irmãos, chora, obviamente, mas ele não nega a sua fé. Ele não nega a sua obediência ao Senhor. E eu destaquei aqui algumas coisas
Porque ali, meus irmãos, naquele pedido de Deus para Abraão, não é uma coisa tão simples. Haviam pelo menos 4 problemas. Problemas seríssimos, situações que comprometiam tanto a aprovação de Abraão, como a aprovação do próprio Deus. É uma coisa tão estranha, porque observe, no momento em que Abraão sacrificasse seu filho, ele estaria interrompendo a promessa, porque aquele menino seria a continuidade da promessa, ele seria pai de uma grande nação. Então, Isaac ia gerar filhos, que gerariam filhos, e ele teria uma grande nação, como aconteceu. Mas naquele momento, se o menino morre, e agora? Porque, na verdade, assim, se Sara tinha 90 anos quando Isaac nasceu, 90, 91, aquela altura, ela já estava com bem mais de 100, porque, ao que tudo indica, as pesquisas que a gente faz, não se tem uma idade exata para Isaac, mas ele estava ali aproximadamente no final da sua adolescência para a juventude, talvez 18, 20 anos já. Então, Sara já estava lá com quase 110 anos, aí que não tinha mesmo condição, né? Ela morreu logo depois, inclusive, daquela situação. Então, interromperia. E agora, como é que faz? Primeiro problema, interromperia a promessa. Segundo problema, sacrifício humano. Deus nunca aprovou em Israel, em nenhum lugar, o sacrifício de pessoas. Isso acontecia com os deuses pagãos, com Moloque e com outras entidades, dos filisteus e dos cananeus, mas não no povo de Israel. Deus sempre rejeitou sacrifício humano. Não existe isso para Deus. E como é que agora ele pede para sacrificar Abraão sacrificar Isaac? Esse é o segundo problema. O terceiro problema, matar. Está escrito, não matarás. Deus mesmo deu essa lei. E agora ele manda Abraão matar o seu filho. E o quarto, ali finda, na verdade, um sonho de Abraão, da família, de todo mundo. O que é que ele vai dizer agora àquelas pessoas que ele contou o milagre? Não é? Que Deus deu e agora Deus tirou o filho. Que história é essa? Ou seja, termina ali um sonho e começa um pesadelo para aquela família. Os irmãos já imaginaram Abraão retornar daquela expedição, aquela viagem, sem o seu filho? Como é que ele ia chegar em casa? Como é que Sara ia receber? Ia chamar ele de assassino? Eu creio que ia ser uma confusão generalizada, problema seríssimo ali com a sua família. Né? Quem é que ia entender essa atitude de Abraão? Quem sabe Abraão poderia até pensar, isso não é Deus coisa nenhuma, isso é o inimigo que está tentando fazer isso aí, mudar os planos de Deus. Então, meus irmãos, é por tudo isso que a gente admira assim, a atitude desse homem. A visão dele, o discernimento dele, o entendimento dele. Porque não é fácil alguém ter esse entendimento de que é Deus que está conduzindo tudo aquilo. Sabe o que acontece, irmãos? Abraão conhecia a voz de Deus. Abraão tinha intimidade com Deus. E eu estava pensando aqui, a grande diferença, por exemplo, de Abraão e de Jó, Abraão e Jó, é que Jó não conhecia Deus como Abraão conhecia. Então Jó se esperneou o tempo todo durante a sua prova. A Bíblia diz que ele não pecou contra Deus, mas se você ler o livro de Jó, ele vai falar um bocado de bobagens. E lá no final ele mesmo vai admitir, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço, porque eu te vejo, os meus olhos te veem. Mas Abraão, irmãos, não, Abraão conhecia Deus muito de perto. Abraão tinha relacionamento com Deus. E isso faz toda a diferença. Você ter o discernimento. Quantas vezes Deus fala para nós e nós não entendemos o que Ele está falando. Nós não conseguimos aceitar, às vezes, a vontade de Deus, porque não entendemos a sua vontade.
Talvez seja uma das maiores dificuldades nossas, irmãos, é entender a vontade de Deus. Olha o que está escrito aqui em Tiago. É lindo isso aqui. Tiago, no capítulo 2, versículo 23, diz assim, Tiago 2, 23. Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Lembram aquela experiência lá de Sodoma e Gomorra, que está aqui, inclusive? Deus consulta Abraão e fala para ele: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão então entra naquele diálogo com Deus. E ele discute com Deus, fala: Senhor, não é possível que o Senhor vai destruir o justo com o ímpio. Não é do teu caráter isso. E Deus então começa a conversar com ele. Ele diz: Senhor, se tiverem 50 justos ali, o Senhor vai destruir? Deus fala: não destruirei se tiverem 50. Ele vai baixando, e pede: Senhor, seja tolerante comigo. Mas se tiverem 10 justos, eu disse: não, eu destruirei por amor dos 10. Mas não tinham 10. Então, amados, é esse tipo de relacionamento que esse homem tinha com Deus. Então, ele entendia a voz de Deus. Sabe o que Jesus diz? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas conhecem. Elas não seguem a estranhos, porque elas conhecem a minha voz. Abraão conhecia a voz de Deus. E aí, mesmo sabendo desses 4 problemas, interromper a promessa, sacrifício humano, Deus não aceita, Deus não permite que se mate outra pessoa, não é? Exceto naquelas situações lá, a própria lei defendia a questão da legítima defesa nas guerras, mas aí já é outra história, não é? Não tem nada a ver com isso aqui. E o fim do sonho de Abraão. Agora, meus amados irmãos, o que é que nós aprendemos com essa história tão bonita de Abraão? Bonita no que diz respeito à operação de Deus, mais difícil para Abraão, porque ele vai, pega o menino, pega os seus servos, caminha 3 dias e sobe o Monte Moriá para cumprir a ordem de Deus. E aí eu destaquei aqui alguns pontos para que a gente possa refletir. Quando Abraão vai ao Monte Moriá, primeira coisa, ele entende que nós não somos os donos exclusivos daquilo que nós administramos, inclusive da nossa família. Antes de ser nosso, é de Deus. Antes dos nossos filhos serem nossos filhos, eles são de Deus. Antes dos nossos bens serem nossos, eles são de Deus. E isso fica tão claro lá no capítulo 29 de Crônicas, quando Davi ele vai levantar uma oferta para construir o templo, e de repente ele olha e vê tanta coisa que ele diz assim: Senhor, quem somos nós para te dar tão grandes coisas? Eu não vejo tantos bens, tantas coisas aqui entre esse povo, e esse povo traz tudo isso. O próprio Davi falou: gente, não precisa mais, já chega, nós temos já coisa demais. Aleluia. Eu espero que daqui 1 semana, 2 semanas, eu fale assim: não precisa dar mais oferta para a reforma não, que já está completo. Davi disse: não precisa mais. E aí a conclusão que ele chega: quem sou eu e quem é esse meu povo para te dar tão grandes coisas? E aí ele conclui: tudo vem de ti e de ti mesmo nós te damos. Que coisa maravilhosa, né? Nós devolvemos a ti aquilo que já é teu. Então, o que nós temos, na verdade, antes de ser nosso, é de Deus. E Abraão sabia que Isaac era de Deus. Entende? Esse é meu filho, que Deus me deu, meu único filho.
mas ele é de Deus. Então, se ele está pedindo, quem sou eu para dizer não? Não sei o que vai acontecer, mas ele está pedindo. E então ele segue entendendo que aquilo que é dele, na verdade, é de Deus primeiro. Segundo, o desapego faz parte do processo da aliança. O desapego, meus irmãos, ele faz parte desse processo de aliança. Se eu estou aliançado com alguém, o que é meu é dele, é da outra pessoa com quem eu estou aliançado. No caso nosso, de família, se eu tenho uma aliança com minha esposa, que tenho, claro, então o que é meu é de minha esposa, o que é dela é meu. Isso, não, claro que a gente sabe como funciona, não é? Cada um tem os seus direitos, a sua liberdade, as suas particularidades, a sua privacidade. Isso a gente entende perfeitamente. Os irmãos são adultos, estão entendendo o que eu estou falando. Mas é uma aliança. Então, eu te pertenço e você me pertence. E nesse processo, não precisamos ter aquele apego. Aqui você não toca. Imagine se aqui na nossa casa eu tenho aliança com minha esposa, estamos casados, tantos anos, e de repente eu falo assim, olha, esse quarto aqui você não pode nem entrar, porque esse quarto me pertence. Ou esse móvel aqui você não pode tocar, porque esse móvel é meu. Como é que seria esse relacionamento? Então, Abraão, meus irmãos, sabia que não tinha que se apegar tanto a nada. E que de repente, outra leitura que eu faço, me permitam essa conjectura, de repente Abraão estava tão apegado ao seu filho que Deus quis testar um pouco Abraão e mostrar para Abraão que o seu filho não era mais importante do que Deus na sua vida. Que o primeiro é Deus. O próprio Jesus, ele chega a citar algo parecido. Diz aquele que ama mãe, pai, marido, mulher, mais do que a mim, não é digno de mim. Entende? Então, esse apego, muitas vezes, exagerado às coisas, nos permite ter que passar por alguns testes diante de Deus. Isso não é fácil de entender. Tá certo? Mas o fato é que nós pertencemos a Deus e tudo que nós temos pertence a Ele. E se Ele pedir, meu irmão, minha irmã, eu tenho que estar disposto a dar, a entregar. Agora, tudo isso ia de encontro à promessa, ia de encontro a matar, ia de encontro a sacrifício humano, ia de encontro aos sonhos, tudo isso ia de encontro. Mas Abraão continuava seguindo para o Monte Moriá. E aí vem, meus irmãos, talvez o principal de tudo. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Há ali dois elementos necessários e, por vezes, muito difíceis na prática. São necessários, mas, por vezes, muito difíceis e dolorosos. É você unir obediência e fé. Eu vou explicar isso para você entender. Obediência caminhando com a fé, os dois juntos. Foi o que aconteceu ali. Abraão obedeceu a Deus, mas Abraão creu. Em que Abraão creu? Abraão creu que Deus era poderoso até para ressuscitar o seu filho. Mas que Deus cumpriria a promessa, porque Deus falou e Deus cumpre o que ele fala. Abraão entendeu, irmãos, que a promessa de Deus e que ele seria pai de uma grande nação, do que ele abençoaria todas as nações da terra, que a sua descendência seria como a areia da praia, tem um texto que fala isso. Abraão entendeu isso, que Deus não voltaria atrás, que essa palavra se cumpriria, não sei como, mas vai se cumprir. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas ele vai cumprir a sua palavra. E ele seguia para o Monte Moriá. E ele seguia determinado a obedecer a Deus, mas crendo no Senhor. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Hebreus,
O livro de Hebreus fala claramente o que nós estamos falando aqui. Veja que coisa linda aqui. Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé, mas fala de Abraão aqui no verso 17 e 18. Diz a palavra, pela fé, olha a fé aqui, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito. Ele tinha a promessa e agora está sacrificando a promessa. Verso 18. Ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida. Olha aí, verso 19. Porquanto, aí entra a fé de Abraão, porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Aleluia. Meus irmãos, Abraão, teoricamente ou simbolicamente, ele sacrificou o seu filho. Porque o texto diz aqui que ele recebeu Isaque dentre os mortos. Quando Abraão desce o cutelo e o anjo brada, não faça isso, dentro dele já tinha feito. E você não pense que isso foi fácil para um pai, a dor que estava rasgando a sua alma, o seu coração naquele momento, mas ele diz, Deus pediu e eu vou obedecer a Deus, eu creio que o Senhor vai fazer alguma coisa. É tão claro isso, meus irmãos, que Abraão cria que o menino não morreria, que Deus até ressuscitaria. É só você abrir a sua Bíblia, eu vou ver aqui o texto que eu anotei, capítulo 22, versículo 8. 22, 8, diz assim, assegurou-lhe Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro, para o holocausto, e continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, ou seja, ali no Monte Moriá. Abraão construiu o altar. Aliás, o versículo 5. Abraão ordenou a seus servos. Permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tinha convicção do que Isaque voltaria com ele, mesmo sabendo que ia sacrificar o seu filho. Mas então ele creu que Deus, como diz lá em Hebreus, é poderoso para até mesmo ressuscitar seu filho dentre os mortos. Aleluia, porque ele cria que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Meus irmãos, nós conhecemos tão pouco de Deus, do seu poder, da sua ação maravilhosa. E aí, ele exerceu a fé, mas ele exerceu a obediência. Esses dois elementos estiveram presentes na vida do patriarca Abraão, que foi a obediência em Deus e a sua fé, crendo que Deus estava no controle da situação, que aquela situação não era uma situação que estivesse fora do controle de Deus. Exercer a fé é difícil, mas agrada ao coração de Deus. E em 1 Samuel 15, 22, a Bíblia diz que Deus, meus irmãos, faz questão, né? Deus valoriza muito mais a obediência do que o sacrifício. Não adianta a gente
fazer sacrifícios se a gente não obedece à sua palavra. É o que está escrito lá. Porventura se agrada mais Deus do sacrifício do que se obedeça à sua palavra? Então, o obedecer excede, vai além do sacrifício. Vai além das minhas vigílias, dos meus jejuns, dos meus compromissos financeiros. Vai muito além disso. Deus se agrada de um coração obediente muito mais do que se sacrifique. Abraão, Jó, Daniel, os amigos de Daniel, todos esses eram bem diferentes. Talvez ali, pela circunstância em que eles viveram, mas humanamente falando, eles eram as mesmas pessoas, que também não são diferentes de nós, meus irmãos. Eu e você não somos diferentes. Somos a mesma carne de Abraão, de Daniel, de Isaac, né? de José do Egito. Somos as mesmas pessoas. Eles eram de carne e osso como nós somos. A maior dificuldade, meus irmãos, para lidar com a prova é quando não entendemos. E aí vem o que a gente falou lá no início. Eu só entendo a provação, eu só entendo que é de Deus e que a aprovação vem dele na medida em que eu tenho um relacionamento com Deus que chegue a esse nível de entendimento. O segredo está no relacionamento. Se eu me relaciono com Deus, se eu entendo, se eu consigo discernir a voz de Deus, então, com certeza, eu terei sucesso. O segredo é a comunhão. É como nós lemos lá em Tiago 2:23. Ele foi declarado amigo de Deus. Louvado seja o seu nome. Eu quero concluir dizendo o seguinte: busque conhecer mais ao Senhor, a intimidade do seu Senhor, porque, meus irmãos, é claro que é quase que inadmissível você ver provas como essa, né, de Abraão, do próprio Jó. É bem diferente a realidade que nós vivemos hoje. Mas todos nós temos os nossos momentos de prova. E se você não ter esse discernimento, se você não ter esse relacionamento com Deus para entender, nós acabamos pecando, nós acabamos saindo do propósito de Deus, nós acabamos perdendo a oportunidade de adorar, de glorificar Deus com a nossa vida e mostrar ao mundo a obra de Deus em nossas vidas, como fez Abraão. Abraão passou pela primeira prova, que foi não ter o filho, e Deus trazer esse filho para ele, e depois Deus pede esse filho, ele tem dificuldade com aquela situação, mas depois ele volta para casa com seu filho, contando mais um milagre de Deus. Aleluia! Então, na vida de Abraão, meus irmãos, era um milagre atrás do outro. Era um testemunho de fé atrás do outro. Abraão foi o homem que construiu mais altares de adoração a Deus. Ele construiu vários altares. E daqueles altares ele adorava ao Senhor, né? Firmava a aliança, fortalecia a aliança com ele. É importante que nós tenhamos esse entendimento de fortalecer a nossa aliança com o Senhor. E aí, se você faz algum sacrifício, o que nós consideramos sacrifício, que não é como o dele, isso vai ser apenas o resultado do nosso relacionamento, da nossa obediência. O sacrifício é resultado da obediência, não o contrário. Se eu obedeço a Deus, então tudo que eu faço para Ele não chega a ser pesado para mim, porque eu tenho entendimento que Ele é Senhor da minha vida. Eu sou apenas servo. É Ele que diz a última palavra, é Ele que manda. Aleluia. Nós somos apenas servos. Então, meus irmãos, só recapitulando, Abraão sabia que
nada era exclusivamente seu, mas que antes de ser seu era de Deus. Abraão não teve esse apego, né, cego. Abraão uniu esses dois elementos, obediência a Deus e fé. Que essas características também possam ser encontradas em nossas vidas, nos mínimos e nos grandes eventos da nossa vida, mas que a obediência esteja presente e que esteja adiante, né? E crendo no Deus com quem nós nos relacionamos. Estamos no meio da pandemia, a situação é crítica ainda, a gente sabe, mas só lembrando, a gente não pode se comportar como aqueles que não têm esperança. Nós temos que enxergar com os olhos espirituais e ver o que Deus tem para nos falar, quais são as respostas dele em todas essa situação, em todas as circunstâncias. Nós temos que ver, de alguma forma, a revelação, a voz, a resposta de Deus. E era isso que Abraão fazia, obedecendo a Deus e crendo nele. Aleluia. Que a sua fé seja fortalecida no Senhor, como foi o patriarca Abraão, e a promessa de Deus se cumpre, passando por Isaac, depois por Jacó, e depois as 12 tribos, e hoje Israel está aí, e além de Israel, nós entramos, também fomos enxertados na videira, e hoje fazemos parte do povo que adora e que serve ao Senhor. Aleluia. Deus nos abençoe. Vamos orar? Agradecendo ao nosso Deus. Eu quero orar por você também, para que a sua fé seja fortalecida, para que você e eu, que nós obedeçamos ao Senhor. E a partir da obediência, cremos que Ele está no controle de todas as situações. Aleluia. Em Cristo, Senhor, nós te agradecemos por este exemplo tão grande de fé, de confiança na tua absoluta e soberana vontade. Pai, como é bom descansarmos na tua soberania, entendermos isso, vivermos essa realidade nas nossas vidas, de que o Senhor é soberano na terra e no céu, que o Senhor tem um povo na terra, que o Senhor está no controle de todas as situações, não está alheio a nenhuma situação, assim como não esteve alheio naquele momento em que o Senhor provou o teu servo Abraão, e que ele não entendia, mas ele obedecia. Senhor, nos ajuda também a caminhar nessa direção, mesmo não entendendo, mas que possamos obedecer crendo, que a nossa fé não seja abalada, ó Deus, diante das circunstâncias tão adversas como foi na vida de Abraão, mas a sua fé foi fortalecida e ele passou a ser essa referência de fé, Pai, nosso Pai na fé. Senhor, nos ajuda também a sermos testemunhas de uma vida de fé, uma referência daqueles que creem, ó Pai, que obedecem à tua vontade. Queremos estar dentro dos teus planos, dentro do teu propósito, Senhor, independente das circunstâncias, por mais adversas que sejam, Pai, que possamos estar dentro do teu propósito, assim como Abraão esteve toda a sua vida, e o teu nome foi glorificado, e o teu propósito foi cumprido na sua vida, porque os teus planos, Pai, não podem ser frustrados. Nos ajuda a viver isso, Pai, entender isso, que os teus planos não são frustrados, que a palavra que o Senhor deu, ela permanecerá, que a promessa do Senhor jamais será interrompida. Aleluia, porque o Senhor falou. Aceita a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Ser com cada irmão, Pai, que está aqui na sala online, a cada família aí reunida, cada situação, Senhor, a ser resolvida. Te apresentamos essa causa, Senhor, do teu filho, da tua filha, que não é tão complexa como foi com a de Abraão ou de outros profetas,
E o mesmo Deus que esteve lá está aqui, é o mesmo Deus. Nós temos Cristo e desfrutamos dele, do Evangelho. Senhor, dá essa confiança, fortalece a fé, ó Deus, para que o teu filho e a tua filha possam caminhar firmados, Senhor, sem fraquejar, mas glorificando o teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Fica na paz, tenha uma semana conduzida e dirigida pelo Senhor. Amém.